para combater o abuso, e a norma Braga ela vai tratar sobre o que é o abuso, né? Quais são os impactos dos abusos desse contexto. A norma ela é autora do livro A Mente de Cristo, pela editora Vida Nova, e Cristianismo e Cultura pela VCT. Ministra palestras desde 2011 sobre cosmovisão cristã, literatura e feminilidade. Ela é casada com André Venâncio, doutora em literatura francesa pela UFRJ. Ela é mestre em teologia filosófica pela CPAJ, e consultora de imagem. Ela juntou o amor pela beleza aos seus estudos teológicos, buscando ajudar mulheres, como ela, desejam de todo o coração sujeitar cada centímetro de suas vidas ao senhorio de Cristo. Então, agora com a palavra vai estar Norma Braga. Seja muito bem-vindo entre nós e fique à vontade. Obrigada, Lucas. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito a Jennifer pelo convite. Eu estou muito feliz de estar em um congresso sobre abuso que tem uma pessoa à frente, né? Que é a Jennifer, que também é a minha amiga pessoal, que lida diretamente com isso, com vítimas, ajuda vítimas, enfim, ela está muito mais em contato com, digamos assim, a parte mais concreta, né, do assunto. Enquanto no meu caso também, mas em bem menor escala, e mais no sentido da teologia. Na verdade, faz mais ou menos uns 3 anos que eu comecei a estudar esse tema, e foi uma necessidade que eu senti de diferenciar o que no complementarismo se chama a submissão, né, da esposa ao marido, diferenciar isso de situações de abuso em que essa submissão é distorcida ao ponto de haver uma sujeição no mau sentido, né? Pessoas que se tornam mais propícias à situação de abuso, tanto em seus lares, e a maioria, nós sabemos que são mulheres, mas também há maridos que são abusados por suas esposas, e também na igreja, por parte de lideranças, né? E aí eu fui mergulhar nesse tema e eu realmente fiquei extremamente surpresa com as histórias que eu encontrei. Histórias de autores americanos, porque não tem ainda muito material aqui no Brasil para se pesquisar. Você tem muitas notícias de jornal, mas parece que os casos que foram levantados, as pessoas estão indo muito a fundo na análise, na descrição desses casos. Então, é bem mais fácil para você entender a dinâmica, os padrões do abuso. Hoje é mais fácil pesquisar em relação aos Estados Unidos, e principalmente porque alguns desses líderes envolvidos em casos de abuso, infelizmente, são autores publicados aqui no Brasil, uma teologia que nós consumimos e que muitas vezes é uma teologia negativa em relação à mulher. É algo que passa pela misoginia mesmo, que apresenta a submissão feminina como uma ordem de Deus, e eu, como complementarista, acredito nisso, mas que não qualifica a submissão de uma forma que ela expresse a beleza do relacionamento entre Cristo e a igreja. Pelo contrário, parece que não é qualificada, não é bem esclarecida, e por isso a palavra submissão e todos os sentidos que são atribuídos a ela, não pela Bíblia, mas pela cultura, tudo isso é usado como justificativa por muitos líderes que acabam abusando espiritualmente de seus liderados. E também para fomentar um certo orgulho que faz com que a liderança se torne bem afastada do exemplo de Jesus, né? Quando Jesus diz: eu dou a minha vida pelos meus amigos, né? Depois ele vai chamar os discípulos de amigos. Eu dou a minha vida. E no caso do abuso é o oposto. O abusador toma
a vida. É exatamente o oposto. E como é que ele toma a vida? Jesus, falando com os fariseus, em Mateus 20, eu não vou colocar os slides dos textos, mas seria muito bom vocês citarem Mateus 23, porque depois vocês vão poder ler qual eu estou aludindo nessa palestra. Então, no momento em que Jesus começa a descrever o que os fariseus de sua época, aquele grupo específico, fazia, você vai... É muito interessante fazer uma correlação com os casos de abuso que nós temos conhecimento quando nós fazemos essa pesquisa. Então, eu vou falar em versículos, você vai anotando, mas eu não vou ler os versículos. Você mesma vai ler depois, em Mateus 23. Então, no 4, Jesus fala dos líderes que colocam um peso tão grande nas pessoas que eles mesmos não carregam. E isso é bem interessante, porque tem a ver com a questão das ordens excessivas, né? do rigor excessivo, das minúcias, ensinamentos do tipo que você precisa mostrar submissão ao seu marido nas mínimas coisas, ao ponto de não poder desagradar, não poder contrariar, não poder, enfim, ao ponto de adotar determinadas roupas num padrão de modéstia extremamente restrito, muito mais restrito do que nós podemos tirar da Bíblia. E uma série de outras regras que, quando nós vamos ver, muitas vezes os líderes religiosos, e eu estou usando essa expressão líderes religiosos justamente para não ficar muito em cima da figura do pastor, porque o abusador não é só o pastor na igreja, o abusador também é o professor da escola dominical, o líder de louvor, o líder dos jovens, alguém com proeminência. Sempre que alguém se coloca numa posição de autoridade e, portanto, tem um respaldo social para exercer um poder abusivo sobre as pessoas que estão sob a sua autoridade. Então, nós vemos muito essa associação entre legalismo e abuso. Um líder que coloca regras excessivas, sobretudo para as mulheres, mas que em sua vida pessoal leva uma vida dupla. Ele tem só uma imagem de uma pessoa certinha, conservadora, mas ele faz muitas coisas que ele não deixa virem à luz, tanto contra os membros quanto de outras maneiras. Então, essa vida oculta de pecado é algo que Jesus está chamando a atenção, esse casamento terrível entre legalismo e hipocrisia, né? Porque o líder que tem essa vida dupla, ele sente a necessidade de controlar de modo excessivo seus membros, justamente como uma forma de manter essa fachada. Por isso, ele acaba indo para esse lado do legalismo, mas ele mesmo não cumpre o que ele manda. E isso vai acontecer não só, evidentemente, no mundo evangélico, mas também bastante no mundo de figuras conservadoras, pessoas que fazem um certo ativismo pró-família, mas que, na verdade, têm uma vida bastante nada tradicional fora dos holofotes. Então, Jesus chama atenção para isso, a questão da hipocrisia. No versículo 5, ele fala sobre o objetivo daquele grupo de fariseus, que o objetivo deles não é doar-se, né? Doar-se aos seus liderados, assim como Jesus deu a vida, o pastor, a pessoa que Jesus comissiona para cuidar de suas ovelhas, também dá a vida, não no sentido do sacrifício físico, enfim, na maioria dos casos, mas no sentido, de fato, de estar ali para abençoar, né? Por sentir que é a sua vocação e por perceber que aquilo agrada a Deus, porque Deus colocou aquela pessoa naquela posição. Não, o objetivo dos fariseus com o cargo religioso era serem vistos,
admirados. Então, por isso, eles procuram os locais de honra, eles procuram ser vistos, eles procuram falar bem, né? No versículo 6 ele vai falar desses lugares de honra. E a gente lembra tanto do fenômeno dos pastores celebridade, que existe aqui, mas é muito mais forte nos Estados Unidos. Eles se comportam como um verdadeiro showman, aparecendo em palcos como se fosse um espetáculo. Eles correm, eles se esforçam para ter uma imagem muito, muito perfeitinha, eles fazem musculação, e tem toda essa coisa, né, da celebridade. As celebridades hoje estão muito focadas também nessa questão do corpo perfeito, né, entre aspas. Mas não só, também quando você tem, por exemplo, uma pessoa que leu muita teologia, se apresenta como uma autoridade, fala muito bem e está sempre persuadindo as pessoas das suas leituras bíblicas fantásticas, mas que, na verdade, muitas vezes ele também é alguém que na sua vida pessoal ele não segue o que ele mesmo ensina. E com isso tudo, os fariseus que Jesus estava denunciando, eles não entram no reino, ele diz no 13, né? Não entram no reino e ainda atrapalham quem queira entrar, porque eles ficam ali na porta. Qual é o sentido de ficar na porta, de atrapalhar a entrada? Porque eles não personificam a verdade, a beleza e a bondade de quem é Cristo. Porque para você liderar na igreja, para você ensinar, para você abençoar, para você fazer qualquer coisa, não precisa ser um cargo de liderança, para você exercer uma certa influência benéfica sobre a vida de uma outra pessoa, você precisa ser como Cristo. Não é saber o que Cristo ensinou, não é algo superficial, não é algo que é conquistado, não. É um coração que recebeu a transformação que só o próprio Cristo pode fazer no nosso coração. Então, essas pessoas, elas não foram transformadas porque elas estão ali para serem admiradas, ou seja, para um ganho pessoal e não para a autodoação. E, portanto, elas não refletem a Deus. Portanto, elas ficam ali chamando atenção para si mesmas. E quem olha para elas e acredita que elas estão falando a verdade sobre Deus e sobre os seres humanos e sobre o mundo e sobre a ética, enfim, são pessoas que acabam sendo iludidas. E porque elas têm um modelo que remete para si mesmo, para a sua centralidade e não para a centralidade de Cristo. Não são um reflexo adequado do caráter de Cristo, que acolhe, que ouve, que ensina com amor, que gasta tempo, que conhece bem os membros da sua igreja, que se condói com a dor deles, que está presente de corpo e alma. Eles não são isso. Eles estão ali para eles mesmos e não para as ovelhas. E aí no 14, Jesus fala sobre a defraudação financeira. Eles vão às casas das viúvas e eles comem a comida das viúvas, sabendo que as viúvas daquela época, em sua grande maioria, eram pessoas necessitadas, né? Em vez de servir as pessoas que eles lideram, eles se servem delas para os seus objetivos. E aí a gente pode pensar em muitos casos, né, de ofertas abusivas, geralmente relacionadas à má teologia, né, que enfim, vai usar de muitos pretextos para que um membro dê até do que não tem para enriquecerem. E isso é muito triste, é uma realidade muito forte aqui no Brasil também. No versículo 15, a gente vê que esses que Jesus está criticando faziam questão de converter pessoas. Eles se esforçam muito para converter as pessoas, mas no final os convertidos se tornam muito piores do que eles, porque eles chamam as pessoas para modelarem a eles e não modelarem a Cristo. Isso nós vemos de muitas formas, mas eu vou chamar a atenção aqui
para líderes evangélicos que têm apresentado, tanto em seus púlpitos quanto na internet, uma imagem de alguém irado, de alguém que está ativo na guerra cultural de uma forma que acaba inspirando em nós que ouvimos não um amor pelo perdido, mas um desprezo pela nossa cultura, um desprezo pelas pessoas que estão aí seguindo os padrões da cultura sem Cristo. E aí cada membro acaba, em vez de se tornar um embaixador de Cristo, alguém que vai apresentar o amor de Cristo às pessoas, não, se torna alguém desconfiado, que quer se distanciar da cultura, que não quer contato com o descrente, alguém que está sempre com uma palavra ruim para fazer comentários nas redes sociais, sempre vociferando a sua indignação conservadora, o seu ódio, enfim. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nessa época em que a igreja parece muito mais consciente dos riscos de uma mentalidade progressista, com toda aquela defesa do aborto, com toda aquela questão mais de narcisismo, né, a centralidade no ser humano. Tudo isso é muito importante a gente ter essa consciência, mas a gente não pode, a partir dessa consciência, copiar os defeitos dessa cultura conservadora que se orgulha da própria lisura, da própria moralidade, mas acaba se distanciando da pregação do verdadeiro evangelho. A gente não pode esquecer que nenhum de nós é bom por si. Nenhum de nós pode chegar aonde Deus quer que nós cheguemos sem a graça dele. Então não há motivo, nós somos salvos pela fé e não por nada que nós possamos fazer. Então não há motivo para se orgulhar, não há motivo para se apresentar como superior. Mesmo que a gente tenha a melhor teologia, a melhor interpretação bíblica, a melhor ética, e com certeza a gente tem num mundo tão confuso como esse, em que tem gente querendo normalizar a pedofilia, por exemplo, com certeza nós temos, mas aí é que tá, isso deve gerar compaixão e desejo de compartilhar de toda essa bondade que vem de Cristo, em vez de um desprezo pelo mundo, no sentido de desprezo pelas pessoas que nós deveríamos alcançar. E por isso, os fariseus daquela época acabavam seguindo aquelas minúcias, aquelas regras que Jesus vai falar sobre o dízimo de ervas, que de fato era algo, enfim, era algo bem minucioso mesmo, dar o dízimo ali dos temperos, né? Mas que era algo da vontade de Deus, dar o dízimo de tudo, mas eles faziam questão dessas minúcias e esqueciam preceitos muito mais fundamentais, como a justiça, a misericórdia e a fé. E aqui nós podemos lembrar também, inclusive, o que Leandro falou, né, na sua palestra, sobre essa questão da unidade. Nós não estamos reverberando unidade em amor, muitas vezes nas nossas redes sociais, nas nossas falas. Muitas vezes nós estamos nos apegando, e isso eu falo também da minha denominação, tá? Que é a presbiteriana. Não estou criticando nada de fora, eu estou criticando o que eu conheço bem. Muitos de nós estão se apegando a questões periféricas, questões de forma, questões que não são apresentadas pela Bíblia como uma condição indispensável para alguém ser considerado um discípulo de Cristo. Mas o apego a essas coisas acaba criando, de novo, esse espírito de superioridade que faz com que haja essas brigas intermináveis dentro das igrejas, dentro das denominações. E o principal, que é olhar para essas pessoas mais vulneráveis e mais necessitadas, que na Bíblia são os pobres,
as mulheres sozinhas, os órfãos, né? E que hoje nós podemos pensar nas pessoas mais vulneráveis ao abuso, que são mulheres e crianças, principalmente hoje que nós temos gerações inteiras de órfãos, né? Não órfãos, muitas vezes, no sentido literal, mas no sentido prático. Pai e mãe trabalhando, ainda que eles quisessem, eles não conseguiam dar toda a atenção, todo o cuidado aos filhos. E os filhos, eles não têm um modelo de família adequado, eles não têm um fundamento saudável. A conversa do abusador que promete amor, promete cuidado, promete acolhimento, mas que, na verdade, está ali só para tirar o que ele não deve da pessoa que ele escolhe para abusar. Então, eles apresentam uma imagem muito bonita, falam de modo muito bonito, impostado, cheio de retórica, mas por dentro eles não estão limpos. E no 34, finalmente, eles percebem que Deus envia à igreja para guiar e esclarecer. Jesus falou dos profetas, dos mestres que eles perseguiram, né? Todos os profetas. E hoje em dia, óbvio, você não tem mais a prerrogativa da condenação à morte por heresia. Mas existe o tal do cancelamento, existe o desconvite. Nos Estados Unidos você consegue ver relatos enormes de realidade sendo anuladas, falaram mal delas, a boca pequena, enfim. E isso é uma espécie de assassinato, né? O assassinato de reputação. Então, Jesus quer garantir que os discípulos não sejam como eles. Então, o que Jesus faz? Ele coloca a si mesmo como exemplo. Ele diz que os discípulos que estão sendo preparados para cuidar de gente, para pastorear as ovelhas de Jesus, precisam entender que os governantes e líderes das nações do mundo sempre lideram de um modo a dominar. Esse é o padrão de liderança do mundo, dominar. E as pessoas importantes exercem poder, né? Estão ali para exercer poder. E no nosso caso, né, quando a gente pensa aqui no Brasil de tanta corrupção, de tanto absurdo, né? A gente vê que são líderes governando em prol de si mesmos, em primeiro lugar, e não em prol do povo. E aí Jesus diz: não sejam assim. Se vocês quiserem se tornar importantes, sejam servos, assim como o Filho do Homem, que veio para ser servido. Não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso está em Mateus 20, 25, 28. Esse é o nosso exemplo, não só para o líder, mas para qualquer pessoa que queira abençoar. Abençoar não para proveito próprio, não para ter poder ali no discurso sobre aquela pessoa, para que a pessoa seja o que você acha que ela tem que ser, para tentar fazer a pessoa entrar no eixo, não como dominadores, depois Pedro vai falar, né, em 1 Pedro 5,3, não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas sim como exemplos para o rebanho. E a ideia do exemplo é algo muito lindo, porque, vejam, a liderança segundo o mundo se coloca num patamar superior e usa o poder que tem, em primeiro lugar, para benefício próprio. Isso é o padrão, né? Obviamente que você tem histórias de pessoas que lideraram de modo diferente, de um modo autossacrificial, mas o padrão é esse, né? Mas o exemplo não, o exemplo anda junto, porque não tem como uma pessoa olhar para mim e dizer, poxa, eu queria agir como a Norma, olha como a Norma é paciente, eu queria ser como ela, um exemplo. Para isso a pessoa tem que conviver, né? Tem que ter uma proximidade, tem que ter uma
proximidade suficiente para que a sinceridade de coração seja percebida. E com os abusadores acontece o oposto. Abusadores espirituais, aqui eu não estou nem falando só do abuso sexual, vocês vão ver que tem vários tipos de abuso, né? Mas os abusadores espirituais, quando você chega de fato perto o suficiente, você não vê os frutos do espírito nele. Você vê alguém que é muito dado à ira, alguém que quer que tudo seja do modo que ele deseja, alguém que faz questão de ser o protagonista em tudo, que delega com muita dificuldade, que pune com a indiferença ou com a remoção de cargos aquelas pessoas que ousam contrariá-lo. Então, e isso é o oposto, porque é alguém que não se apresenta como exemplo, venham ser como eu, mas é alguém que diz, não, vocês têm que me admirar de longe, porque eu não quero que ninguém seja como eu. Eu quero mandar e quero que vocês me obedeçam. Então, isso é a liderança que não é saudável e que é uma liderança dominadora, que se coloca em posição mais alta e que está sempre de olho em potenciais competidores, que se dá o direito de ter coisas e fazer coisas que ele não recomenda aos outros, ele recomenda limites aos outros que ele mesmo não segue. E às vezes, e é bastante importante para a gente entender o padrão do abuso nas igrejas, você tem uma diferença entre aquele que entrou no ministério com uma posição ali meio nebulosa, né? Da de pregar. Pregar, às vezes, é o que ele mais gosta de fazer. Ele não gosta de ter um contato direto. Se ele está falando com uma pessoa, ele já não gosta tanto, porque ele gosta daquela sensação de ter muita gente ouvindo, né? E isso é uma coisa importante para a gente atentar, porque muitas vezes o pregar bem, que deveria ser uma das qualificações, né? Que ele possa ensinar bem, como Paulo diz a Timóteo, acaba se tornando a principal e outras não são contempladas. Então, a pessoa se torna pastor para ser ouvida, quando, na verdade, é muito mais importante que o líder saiba ouvir. Se o líder não sabe ouvir, ele não sabe ser confrontado. Se ele não sabe ser confrontado, ele é um dominador. Porque ele vai fazer sempre tudo do jeito dele. E ele não vai permitir que outras pessoas corrijam alguma rota que esteja errada no ministério dele. E isso é extremamente perigoso. Então, esse líder que entra com essa motivação difusa, às vezes ele é engolido por uma cultura pré-existente e ele começa, por medo de perder essa posição de liderança, ele começa a controlar demais os acontecimentos, começa a controlar a vida dos membros, ele vai aconselhar, ele praticamente manda a pessoa fazer as coisas, ele, enfim, coisas que, óbvio que todo pastor precisa dizer para alguém pare de pecar, mas ele não pode mandar nos mínimos detalhes, e muitos querem fazer isso, né? Naquilo que não é pecado. E aí, esse líder, por orgulho, por endurecimento, por medo de perder o seu posto, ele pode ir sendo progressivamente tentado a praticar o mal mais diretamente. Então, ele começa a se proteger excessivamente. Ele começa a criar um grupo dentro da igreja de pessoas que o admiram muito, e aquele grupo fica o grupinho seleto que traz as informações dos outros, que é responsável por falar bem do pastor para todas as outras pessoas, ou do líder, enfim. E ele começa a fazer essa segregação, e isso vai esfacelando a igreja, porque ele se colocou no centro e não Cristo. Então ele começa a dizer, fulaninho precisa ser retirado das atividades. Esse aqui não, esse aqui é do meu grupo, então fica. Então ele começa a destruir a reputação das próprias ovelhas.
sabotar a autoridade de outros líderes da igreja, deixa de cumprir compromissos, ele acaba mentindo, ele age como um desagregador. Mas, às vezes, a situação é bem pior do que essa que eu descrevi, porque essa é a situação daquele líder que abusa. Ele foi levado, não que ele não tenha responsabilidade, mas ele às vezes é engolido por aquela cultura e geralmente ele se torna um facilitador. O que é um facilitador? É alguém que, no momento em que ocorre um abuso dentro da igreja, ele vai pensar primeiro não no bem-estar das ovelhas, porque ele já está nesse modo de ser dos antigos fariseus. Ele vai pensar primeiro em si mesmo. Lembram que o fariseu ele não serve, ele quer ser servido. Então, ele vai pensar primeiro em si mesmo e, por isso, sabendo que se pessoas de fora ouvem falar que houve abuso na igreja, ele pode perder membro, ele pode perder o bom nome da igreja, enfim, ele vai perder receita, ele vai perder prestígio, ele só tem a perder. Então, ele acaba mandando que se abafe. Ou então, ele acaba participando de uma operação de abafamento. E isso, gente, tem que ficar muito claro. Isso não acontece só em igrejas que não têm uma teologia muito boa. É óbvio que é mais fácil abusar quando você tem uma teologia ruim, uma teologia de domínio, uma teologia que manda em todos os aspectos, que tira a regra da cabeça e não da Bíblia. Mas, em todos os casos que eu pesquisei foram ambientes que aqui no Brasil são considerados ambientes de teologia boa. Houve abafamento, houve abuso, houve pedofilia que foi encoberta e com isso o abusador se tornou livre para seguir abusando, porque ninguém denunciou. A própria igreja foi enganada para achar que o comportamento piedoso seria não denunciar a polícia. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque o facilitador pode ser até mesmo uma pessoa que tem uma certa boa intenção. De repente, ele não é aquele que está fazendo aquilo para o bem de si mesmo, mas ele foi convencido que é para o bem da igreja. Então, nós temos que abrir os olhos e entender que não se pode acobertar, nem participar de acobertamento de abuso. Que se houve abuso, o abusador precisa ser parado. O primeiro pensamento é proteger as ovelhas. E muitas vezes o que ocorre é o oposto. A palavra da vítima é posta em dúvida e o abusador fica livre porque ele ocupa um cargo, porque ele tem uma proeminência dentro da igreja. Isso é muito triste. Mas pior ainda é aquela pessoa muito esperta que já percebeu que essa cultura está ruim e começou a trabalhar para ser parte dessa cultura com o objetivo. Tão importante a gente entender esses dois perfis de abusadores, porque esse que entra com um fim consciente e explícito de abusar, ele vai se aproveitar da falta de discernimento da liderança. Então, nós temos que entender. E quando você vai ver em Ezequiel 34, também vou dizer para vocês lerem, porque por questão de tempo a gente não vai conseguir, né, analisar esse texto. Mas você vai ver que no capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel, você tem várias figuras que exemplificam essas posições. Você tem o pastor indiferente, que ainda por cima, ele é indiferente, ele não fortalece a ovelha fraca, ele não cura a doente, ele não procura a perdida, e ainda por cima ele domina com rigor e dureza. Então, ele é aquele centralizador. Ele é, ao mesmo tempo, indiferente à dor da ovelha e dominador. E aí, quando vem o lobo, as ovelhas estão desprotegidas, porque o pastor não está ali para protegê-las, mas sim para proteger a si mesmo.
Então, essas duas figuras, depois, quando vocês forem ler, vocês vão ver como a Bíblia é clara em relação a isso, em relação àquele que tem aquela intenção explícita de devorar, né, no mau sentido, devorar o dinheiro, devorar, enfim, abusar do corpo, abusar da mente, abusar de várias formas, como esse pastor que já não está pastoreando com o coração de Cristo. E esse pastor pode ser qualquer líder dentro da igreja. Para finalizar, eu quero dizer que como é que você entende isso de modo a, como disse Paulo em Efésios 5, não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, mas mostrem sua reprovação expondo-as à luz. Ou seja, você está numa igreja, houve um abuso contra você ou contra uma outra pessoa. Existe uma grande probabilidade de ser verdade. O que eu faço? Eu vou silenciar? Não. O amor ativo demonstrado aos irmãos é uma das evidências do amor por Deus, como diz João. Se alguém diz amo a Deus e odiar seu irmão, negligenciar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E eu sei que denunciar abuso é algo extremamente difícil, porque você perde muita coisa. As pessoas, quando alguém se levanta contra algum líder religioso, todas as pessoas que são fiéis àquele líder e que não aprenderam a seguir a Cristo, colocaram o líder no lugar de Cristo, elas vão se voltar contra quem denunciou. Mas se a gente se dispõe a fortalecer e curar pessoas na igreja, que é o que todo cristão é chamado a fazer, não só os líderes com cargos, né? A gente vê que vai ter muitas ovelhas frágeis emocionalmente, que se colocam para baixo, que são vulneráveis a tanto homens abusadores que vão querer casar com elas e depois exercer um poder dominador sobre elas. Então, nós precisamos, de fato, levantar essa consciência de que o amor de Deus, ele precisa ser um amor em ação, contra os nossos próprios interesses, muitas vezes. E o verdadeiro remédio, isso que a gente nunca pode esquecer, tanto para quem precisa se arrepender de seus atos abusivos, quanto para quem precisa se curar do abuso e ser mais presente na igreja para proteger as ovelhas, é conhecer o amor do verdadeiro Deus. Ele nos amou ao ponto de se sacrificar por nós. Então, se ele deu a vida por nós, a gente pode dar um pouco do nosso tempo, da nossa reputação, inclusive. Enfim, a gente pode perder também, porque a gente ganhou o principal, que é a vida que Jesus infundiu dentro de nós. E à medida que nós, como igreja, nos doamos uns aos outros, nos amamos, nos ouvimos, buscamos entender vítimas, buscamos responsabilizar o abusador, perdoar sim, mas também responsabilizar ao ponto de proteger as possíveis futuras vítimas, tudo isso é amor em ação. E assim nós somos instrumentos de cura e de uma cultura de bondade dentro da igreja. É isso.